Salmo 24, que mostra a glória de Deus. E tem algumas coisas aqui nesse Salmo 24 que nós precisamos entender para buscarmos a Deus com total confiança. Primeiro ele diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Bom, primeiro ponto, né? Deus fez tudo, então Ele é dono de tudo, tudo pertence a Ele. Logicamente que Ele entregou na mão dos homens. Às vezes, quando nós olhamos a terra, parece que ela tem os seus próprios donos. As pessoas, da forma que agem, de uma maneira muito donas de si, e parece que Deus perdeu o controle, mas não, tudo pertence a Ele. Por mais que Ele deu a liberdade do homem conquistar, do homem agir, às vezes agir até de maneira errada, na maioria das vezes, mas tudo pertence a Deus. No dia que Deus requerer, no dia que Deus quiser, Ele vai dizer assim: não, espera aí, vou tomar de volta. Não tem quem impeça Ele. O homem às vezes se sente dono de tudo, se sente até dono de outros homens, se sente, adquire uma posição de poder, seja poder político, poder ou qualquer outro segmento da sociedade. E às vezes o homem geralmente é isso, quando ele se vê com poder, ele se sente dono das coisas, dono das pessoas, mas ele esquece uma coisa, que Deus é que é dono de tudo. Foi Deus que fez isso. Tem pessoas até em posições que não deveria, mas está se sentindo dona das outras, e esquece que tudo é de Deus, inclusive ela mesma pertence. Agora, ser de Deus aqui no caso, no sentido, isso aqui está no pleno, né? O pleno diz que o mundo, a terra e todos que ele habita pertencem a Deus. Por quê? Porque Deus é criador, mas não basta pertencer a Deus, nós temos que estar debaixo da comunhão com Ele, porque tudo Ele fez, Ele tem domínio sobre tudo. E se pertence aqui à questão, Ele fez, Ele domina. Quando Ele quiser, o que Ele quiser fazer, Ele faz. Se Deus quiser tirar a vida de alguém, Ele tira tranquilo, porque é dele, não tem o que dizer. Se a gente olhar, por exemplo, havia uma nação naquelas terras que Deus mandou Israel dominar. Aquele povo estava ali, tinha trabalhado, tinha conquistado, se sentia dono e eram donos até então. Só que eles esqueceram uma coisa, que o dono de tudo é Deus. Aí eles não andaram com Deus, não serviram a Deus, fizeram tudo contrário a Deus. Deus disse: quer saber, eu vou tirar esse povo daí e vou colocar outro povo. Porque quando se você olhar humanamente, se você não estiver nas coisas hoje, você diz: não, mas é injusto, o pessoal estava lá, a terra era deles, Israel chegou guerreando, matando todo mundo, tomou a terra de volta. Mas porque Deus quis que acontecesse isso, porque era de Deus, a terra sempre foi, tudo é de Deus, e as pessoas não estavam se sujeitando a Deus. Então disse: eu tiro esses e coloco outros que eu espero que sejam melhores, que era a esperança de Deus. Que é a mesma coisa hoje no mundo. Os homens, eles trabalham, conquistam, compram as coisas e sentem que é dono de tudo. Às vezes conquista poder sobre pessoas e se sente donas daquelas pessoas. Esquece: não, isso aqui é de Deus, tem que fazer a coisa certa, dentro da vontade de Deus, dentro da maneira de Deus, porque Ele pode tomar isso das minhas mãos, Ele pode me tirar dessa posição. Inclusive Jesus, ele fala a questão do Senhor, do servo de Deus, né? Que ele colocou para cuidar do seu rebanho, que pega bem para pregadores, né? Ele disse assim: olha, para cuidar, só quando ele voltar ele vai encontrar essa pessoa espancando as outras, oprimindo, aí ele vai entrar em juízo com essa pessoa, porque ele esperava que cuidasse bem, que tratasse bem, não espancasse, não tratasse mal. Porque tem gente tratando mal os outros por causa de um poderzinho. Isso é o que não falta, se achando dono. Esquece, Deus é que é dono de tudo. Aí ele diz assim: porque Ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Então, de Deus é a terra e tudo que nela existe, o mundo
e aqueles que nele habitam. E porque são de Deus, não é porque andam com Deus. Vamos pegar aqui no caso dos homens, que aqui esse versículo diz que aqueles que habitam na terra todos pertencem a Deus, mas não pertence no sentido que são obedientes, que são povo de Deus. Pertence porque foi Deus que criou. Deus, como Criador, tudo pertence a Ele. Então Ele faz o que quer. Agora, então quer dizer, a pessoa pode pegar esse versículo e dizer assim: não, aqui está dizendo que todos que habitam na terra são de Deus, então eu sou de Deus também, tá bom. Tudo bem, é de Deus no sentido, Deus criou tudo. Mas, no caso do ser humano, tem que acordar para isso. Versículo 4, ou versículo 3: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. Então entenda bem, todos que habitam na terra pertencem a Deus, porque Ele é o Criador de tudo. Mas há uma diferença. Qual é a diferença? Tem aqueles que vão receber a bênção do Senhor, tem aqueles que vão ter sobre ele a justiça e ter Deus como Deus da sua salvação, e tem aqueles que não. Por quê? Porque entre todos tem uma condição que a pessoa deve se encontrar para receber a bênção de Deus. Que ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Quer dizer, quem estará na sua presença, quem desfrutará da sua bênção? Ele diz: aquele que é limpo de mãos. Quer dizer, aquela pessoa que faz as coisas, suas obras, todos os seus feitos são feitos de uma maneira limpa, de uma maneira pura. E ele diz que são aqueles que são limpos de mãos e puro de coração. Então o coração tem que estar puro, aquilo que a pessoa está fazendo tem que ser de uma forma limpa, não com algumas artimanhas que venham ferir a palavra de Deus. Aí sim, aí esse que também não entrega a sua alma à vaidade, quer dizer, não tem um coração, está apegado às coisas vaidade quer dizer uma coisa que passa, né? Tudo no mundo, como disse Salomão no livro de Eclesiastes, tudo no mundo é vaidade, quer dizer, tudo que o homem se apega é vaidade. A própria sabedoria do mundo, tem gente que está muito apegado à sabedoria do mundo, até se envaidece nisso. Quer dizer, ele tem aquilo como o principal da sua vida, o foco da sua vida. E isso é vaidade, porque isso passa. É a mesma coisa, os bens materiais. As pessoas só vivem para os bens materiais, também são vaidade, vão passar. Ou às vezes até aquela ansiedade, aquela busca exagerada pela fama, pelo sucesso, que é mais que o ser humano, principalmente quando a pessoa ela trabalha, o trabalho dela está focado numa atividade e que ela precisa de fama, de sucesso, de reconhecimento das pessoas, e às vezes ela se empenha muito nisso, é vaidade. É vaidade, porque o que ele conquistou nesse mundo, por mais que foi grandes feitos, vão passar, vão acabar, é uma coisa que não vai ter. O que permanece para sempre? A nossa comunhão com Deus, que nos leva para a eternidade, a nossa santidade, santificação, de andar na palavra de Deus, de obedecer, de fazer as coisas de acordo com Deus. Então, se a alma da pessoa, o ser da pessoa está apegado às coisas desse mundo, ao sucesso desse mundo, à fama desse mundo, aos aprazos desse mundo, às coisas desse mundo, ou aos bens materiais, seja o que for, o foco dele é isso, é vaidade. E o que acontece? Fica sem a bênção de Deus.
Porque a bênção de Deus, as pessoas acham que a bênção de Deus é apenas uma cura, é apenas vamos dizer, a pessoa prosperou. Não, a bênção de Deus, ela é tudo, ela é ampla. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O que é uma vida abundante? É transbordando por todos os lados. Quer dizer, a vida que Jesus trouxe para nós não é apenas bens materiais, não é apenas algumas coisas que nos favorecem nesse mundo, mas é sim a bênção de lidarmos com as situações desse mundo, de vencermos ela na presença de Deus e de estarmos na eternidade com Ele. Porque não adianta nada conquistar tudo aqui, ser aplaudido pelos homens e perder a vida eterna. E é o que vai acontecer com muitos ou com qualquer um que não se cuidar, que não andar. Tanto é que Jesus disse que muitos vão dizer: Senhor, no Teu nome expulsamos demônios, no Teu nome, orando pelos enfermos, eles foram curados. Quer dizer, foram pessoas que ministerialmente foram muito usadas, libertaram pessoas do demônio, foram usadas por Deus, e que Jesus vai dizer assim: afastem-se de mim, malditos do meu nome, eu vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Quer dizer, a pessoa, ela recebeu dons, expulsou demônio. Isso aqui está falando de pregadores. E aí que pode tomar cuidado, que não tem pregador grande nem pequeno, ninguém vai entrar no céu porque é um grande pregador. Às vezes a gente fica admirando grandes pregadores. A gente tem que, lógico, respeitar e amar as pessoas pela obra que ela está fazendo, mas não achar que ela é o Deus ou que ela, você não sabe. A vida dela só ela sabe com Deus. Nós vemos, por exemplo, um grande pregador, está na televisão, está onde estiver pregando, aí ele mostra Deus usando para ele curar, para ele abençoar, mas aquilo não garante a salvação dele. O que vai garantir a salvação dele é como ele está caminhando com Deus no oculto, que é no oculto que se diz tudo, o que está no coração da pessoa. Não é quantas pessoas ele foi usado para curar, quantos demônios ele expulsou, mas sim quantas pessoas ele conquistou ministerialmente. Mas a diferença vai estar no oculto, como ele está andando, como ele está conduzindo a própria obra que Deus entregou nas mãos dele, como ele está tratando, como está tratando as pessoas, como está sendo justo ou não. Tem tudo isso. Então quer dizer, aliás, quem está numa dimensão grande, ele está com mais responsabilidade, vai ser bem mais cobrado. A palavra de Deus diz que aquele que muito é dado, muito vai ser cobrado. Então quer dizer, a fama pode ser boa, pode ser agradável, mas ao mesmo tempo, um dia diante de Deus vai ser cobrado, que Deus colocou na mão. Como de qualquer um, nós vamos estar. Então nós temos que entender. Não é limpo de mãos, puro de coração, e não entrega sua alma à vaidade. Aqui, a Bíblia, quando fala de vaidade, logicamente fala da vaidade no sentido, tudo é vaidade, como está escrito na própria Bíblia, tudo nesse mundo, porque tudo passa, tudo é temporal, desse mundo, as coisas desse mundo. Mas fala também da vaidade no sentido da idolatria, né? As pessoas que servem, muitas vezes nós vemos que o povo seguir a vaidade e a idolatria, que é o sentido de ser buscando um Deus que não existe, que é uma coisa ali temporal também que vai ser destruída, ao invés de buscar um Deus verdadeiro. E nem jura enganosamente. Jurar enganosamente é a forma dos israelitas de jurar, era comprometer-se com a palavra. Quando eles faziam a jura, é que estavam se comprometendo no negócio, né? Depois Jesus disse que nós deveríamos jurar por nada, quer dizer, jura. Mas vamos pegar a palavra jurar, é se comprometer com sua palavra de uma maneira enganosa. Já viu aquela pessoa que diz, eu vou fazer isso? O brasileiro tem muito disso. Não, eu estou com você, eu vou fazer isso, pode ter certeza, pode confiar. Quer dizer, ele está se comprometendo enganosamente, que às vezes na verdade ele está dizendo, não, fazer isso não, enganosamente. Por isso Jesus disse, olha, não jura, teu falar seja sim, sim, não, não. O que é isso? Eu posso, eu não posso. Eu vou fazer, não vou fazer, não faço, não vai dar. Mas vai aborrecer alguém. Você dizer que não, mas é o certo, porque aí você está sendo verdadeiro, está sendo sincero e enganoso. Quando você diz para uma pessoa, imagina
Você está necessitando de algo e uma pessoa chega para você e diz assim: não, pode confiar, eu estou contigo, pode ajudar, eu vou ver isso para você. E você fica todo confiante: não, agora está bem, agora eu sei que vai acontecer. Aí você está precisando, né? Aí quando chega a hora, a pessoa falou isso por falar, ela te enganou, foi enganosamente. Não, pode confiar, eu estou contigo, eu vou fazer para você. Aí chega, não fiz, não dei, não sei o que lá, inventou aquela maior desculpa, ou sumiu, nem apareceu. Quer dizer, enganosamente, uma jura enganosa. Mesmo que ela disse um juro, mas foi um comprometimento enganoso. Isso já coloca a pessoa no sentido de uma pessoa não sincera, não verdadeira, mas uma pessoa enganosa. Isso pode ser em qualquer negócio. Então, quem age assim está fora da bênção de Deus. Agora, quem não age enganosamente, não jura enganosamente, não entrega sua alma à vaidade, é limpo de mão, puro de coração, diz: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então, esse que vai receber a bênção. Então, todos, a terra, o mundo e todos que nele habitam pertencem a Deus, mas nem todos vão desfrutar da bênção. O foco da mensagem é esse. Nem todos. Tem que se colocar de uma maneira, se posicionar de uma maneira correta para desfrutar da bênção de Deus. A bênção de Deus, volta a dizer, quando se fala de bênção de Deus, os homens já pensam em tudo que é material. Material, tem muita gente aí que não está buscando a Deus, está conseguindo, e tem muito até. Eu sempre costumo dizer, as maiores riquezas estão nas mãos daqueles que não têm Deus. Agora, a bênção de Deus está na mão só de quem buscar a Deus mesmo. E a bênção de Deus não é apenas o material. Tem o material? Tem também, porque Jesus prometeu que as demais coisas não acrescentaria. Mas a bênção de Deus é o Espírito Santo na vida do homem, é Deus na vida da pessoa, é Cristo na pessoa, é vida eterna. É a vida eterna. Aí diz, versículo 6 para encerrar: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Quer dizer, aqueles que buscam a Deus, nós começamos a dizer que depois de estarmos na igreja, buscamos a Deus. Mas a geração dos que buscam a Deus, se espera deles aqui: seja limpo de mãos, puro de coração. Não é que a pessoa com o coração todo maldoso, cheio de artimanha. Tem gente que é assim, né? Ele está sempre maquinando. Essa pessoa está do meu lado, está com isso, mas eu já estou esperta com ela, ela vacilou, já pego ela de jeito. Tem essa mania, tem gente que é terrível. Infelizmente, até na obra de Deus tem esse tipo de gente. Aí é complicado. Aí acha que está com Deus e está buscando a Deus. Não está, porque não está se posicionando como Deus quer. A geração que busca a Deus, que busca a face dele, tem que ser isso: puro de mão, limpos de mão, puro de coração, que não entrega sua vida à vaidade. Quer dizer, vou pegar aqui exemplo o pregador do Evangelho, né? Vou pegar um exemplo, já que eu prego o Evangelho. O pregador do Evangelho está pregando o Evangelho. Qual a finalidade dele de pregar o Evangelho? É o sucesso, é a fama, é fazer sucesso? Ele está naquele empenho todo só para mostrar que ele é grande, que ele é bom pregador? Isso é vaidade, que isso vai passar. Já houve grandes pregadores, todos estão mortos, morreram. O foco, quando a gente lê a Bíblia, o foco da pregação do Evangelho é alcançar as almas mesmo, é pregar e ver pessoas serem convertidas. Não lutar para ter uma multidão lhe aplaudindo. É pregar o Evangelho para que pessoas se convertam e sejam salvas. Por isso que no Evangelho não pode ser pregado apenas aqui: não, vou fazer isso porque agrada o povo gosta, o povo vai estar comigo. Mas se o povo estiver comigo, mas não estiver com Deus, está apenas diante do que eu passei que agradar, não vai adiantar nada. Isso no Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo confronta o pecado, faz a pessoa se arrepender. E o Evangelho de Cristo, ele não é prego para o homem fazer multidão e se sentir o cara de fama, de sucesso. Não, o Evangelho de Cristo é para a gente pregar ele para pessoas se converterem e serem salvas.
Porque se o objetivo do pregador for apenas ter multidão com ele, aplaudindo ele, admirando o ministério dele, e o povo tudo perdido, não adianta nada. Não adianta nada isso. Vai ser obra que depois Deus vai chegar e isso não vale nada. Você só satisfez o seu ego. Olha, onde eu vou é multidão. Isso pode acontecer. Você descobre um meio de só arrumar coisas, estratégia que atrai as pessoas a si, mas não leva elas a Deus. Não leva a Deus. O propósito é levar a Deus. Mesmo que poucos querem, a Bíblia sempre fala que muitos serão escolhidos, muitos são chamados e poucos serão escolhidos. Então Deus mostra que Deus não está interessado, não é no muitos, mas em quem foi escolhido, em quem se enquadrar naquilo que Ele chamou. E essa é a nossa palavra de hoje, para que a gente venhamos entender que a terra é de Deus, que tudo é de Deus, e o que eles não habitam. Agora lutar pela nossa vida, pela nossa família, para que eles sejam de Deus, não simplesmente no sentido porque Deus os criou, mas seja de Deus por ser pessoas que estão buscando a face de Deus, para que venham receber também da bênção de Deus. Porque apesar de todos que existem na terra serem de Deus, não quer dizer que todos vão viver a bênção de Deus. Amém, Jesus?